De forma ainda bem tímida, devagarzinho, o Linux, que é o sistema operacional de código aberto, totalmente gratuito, vem conquistando espaço nos computadores de usuários domésticos e empresariais, corporativos. Com dezenas de distribuições, o sistema deixou de ser para iniciados e já é usado por tradicionais fabricantes de computadores. Foi no início da década de 90 que o finlandês Linus Torvalds, com um grupo de programadores voluntários, escreveu a primeira versão do Linux. Se antes era desenvolvido e utilizado quase que exclusivamente por grupos de entusiastas em computadores pessoais, hoje o sistema evoluiu, ficou mais robusto e confiável e tem entre os colaboradores gigantes da informática, como a Sun Microsystem, HP e IBM, primeira empresa a criar um computador eletrônico, ainda na década de 60, e a responsável por popularizar o conceito de computador pessoal. Antes mesmo da eclosão da crise financeira mundial, o Linux começava a se tornar mais frequente em servidores, que necessitavam sobretudo de segurança na manipulação e armazenamento de dados. Com a crise, a indústria de informática se viu obrigada a inovar para manter as vendas. Uma das saídas foi a adoção do software livre, que barateava os PCs. Um notebook com Windows 7, por exemplo, sai em torno de R$ 1.400. Com o Linux, o preço cai para cerca de R$ 900. A chegada dos netbooks também teve uma parcela de contribuição para o crescimento do Linux. Com pouco espaço para armazenamento e hardwares menos possantes, as várias distribuições do Linux caíram como uma luva nos netbooks. Mas apesar de estarem assustando menos os usuários, principalmente por causa do ambiente gráfico, o layout, por assim dizer, que não exige conhecimentos de programação, o crescimento das distribuições livres ainda se dá de forma lenta e não chega nem perto das versões pagas. Os últimos dados da empresa Net Applications, que acompanha a fatia de mercado que cada sistema operacional abocanha, mostram que as versões do Windows da Microsoft ainda estão presentes na grande maioria dos computadores, mas os números estão mudando. Em fevereiro de 2008, o Windows estava presente em 95,22% dos computadores. Em janeiro de 2010, 92%. O Linux saiu de 0,74% para 1,02%. E um elemento novo vai esquentar a disputa na preferência dos usuários de computador. Até o fim do ano, o Google lança a sua versão de sistema operacional, o Chrome OS, que também tem como base o Linux e vai ser totalmente gratuito. Vai embolar ainda mais o mercado. Sobre o Linux, eu converso agora com o nosso convidado, jornalista da editoria de tecnologia do G1, Leopoldo Godoy. Boa tarde, Leopoldo. Muitas perguntas. Estamos aqui da Margarete, que eu acho ótima pergunta. Gostaria de saber por que o sistema Linux é lento. Boa tarde, Cine. Olha, eu não acho que o sistema Linux seja lento por natureza. Eu acho que talvez seja algum problema de configuração no computador da assinante. Agora, o que o Linux ele realmente tem de diferença para o Windows é que ele ainda não é tão simples de usar como o Windows. O Windows ainda tem vantagens na facilidade, ele é um sistema mais testado, um sistema usado há muito tempo e as pessoas já estão acostumadas com toda a linguagem, com todos os botões do Windows. E o Linux, apesar de ter se aproximado bastante nesse aspecto, ele ainda não é tão fácil. E o Windows oferece uma gama de produtos, aí, de programas compatíveis com ele bem maior, né? Os produtos que as pessoas estão acostumadas a usar, como o Photoshop, por enquanto não tem versão para Linux. E no futuro próximo, aparentemente não terá. Tem uma opção gratuita, que é o GIMP, né, que é para quem faz edição de foto e precisa usar em Linux, pode usar esse programa, mas ele não é tão fácil de usar quanto o Photoshop, não tem exatamente os mesmos recursos. Agora, o problema de lentidão ele não oferece mesmo, muito pelo contrário, você consegue instalar o Linux num computador com bem menos potência do que você precisa para instalar o Windows, por exemplo. E é gratuito mesmo? Sim, é gratuito. O Linux ele tem algumas versões que eles chamam inclusive de completamente gratuito, que eles não quer dizer que as outras versões são pagas.
mas quer dizer que ele não tem nenhum programa que tem copyright nem em ícones, nem em nome, nem nada. Inclusive, tudo que tem nele você pode alterar ao seu gosto, tudo que tem nele é liberado para seu uso de como você quiser utilizar. O Gilson, nosso assinante, eu acho que parte da resposta você já deu. Ele diz por que os usuários têm dificuldade de usar o Linux, mas ele diz por que o Linux tem tantos fãs que defendem o sistema com unhas e dentes, já que ele é um sistema, enfim, difícil. Eu acho que é uma questão quase filosófica isso, né? Por que o Linux tem tantos fãs? Primeiro, o usuário do Linux ele passa a fazer parte do desenvolvimento do programa. O Linus Torvalds, em 91, quando ele criou o programa, ele colocou isso como uma das bases do desenvolvimento do Linux, que todo mundo é um coprodutor do programa. Então, se você está usando, você já está automaticamente colaborando para descobrir bugs no sistema, problemas, né, para melhorar o programa nas novas versões, e eles lançam versões novas muitas vezes assim, eles lançam com uma frequência muito maior do que, por exemplo, a Microsoft faz com o Windows, que a Apple faz com o macOS, e isso usando colaborações do usuário, né? E o usuário, inclusive, que se ele tiver algum conhecimento de programação, ele pode botar a mão na massa e criar programas, melhorar a própria linguagem do sistema. A propósito da pergunta do Emerson, que vai ao encontro disso, o Linux está em que passo, né, em que momento, quanto à facilidade do uso por usuários domésticos? Olha, a resposta é, depende do uso que a pessoa quer fazer. Se a pessoa quer navegar na internet, ouvir uma música, ver um vídeo, ele está pronto, o sistema que a gente mostrou na reportagem antes, o Ubuntu, por exemplo, que é uma das versões mais populares do Linux, perdão, certamente para o usuário final é a mais popular. Ela não deve nada para o Windows, não deve nada para o macOS, para essas funções. Já está completamente pronto. Agora, para alguns trabalhos específicos, como eu falei, para edição de imagem, para edição de vídeo, as ilhas não lineares não tem um programa para Linux que é muito bom, não tem um programa para Linux que seja suficiente para um trabalho profissional nessa área. Game é outra questão. Toda assim, a biblioteca de games disponível para Windows, 99% não roda em Linux. Os usuários de Linux que gostam de jogos, às vezes eles tentam usar subterfúgios como emular o Windows, fingir que o sistema operacional é Windows para conseguir rodar esses jogos. Isso acaba tirando um pouco de rendimento do programa. Então, para isso não é o ideal. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação. Olha, temos ainda muitas perguntas, quem sabe a gente possa voltar, não sei nem semana que vem, mas nas próximas, ao assunto para você poder tirar essas dúvidas aqui novamente, outras que estão surgindo dos nossos assinantes. E obrigado por sua participação. No mais é ler no G1, a página de tecnologia, que tem lá outras dúvidas também sanadas, né? Obrigado, hein? Pois é, eu que agradeço, Sidney. Até a próxima. Bom fim de semana, até a próxima.